Paz de Cristo a todos, que é o pastor Cláudio, e hoje para tecer um comentário a partir dos versículos 28 a 30 do Evangelho segundo escreveu Lucas em seu capítulo de número 23. Neste texto, Jesus caminha, na verdade, Jesus é conduzido até do palácio de Pilatos, onde foi condenado à crucificação, em direção ao Gólgota, onde a pena sumária lhe seria aplicada. Nestes versos, nós já vemos Jesus caminhando em direção ao Gólgota, sendo, na verdade, conduzida pela guarda, sua condução e, posteriormente, execução. E nestes versículos especificamente, enquanto Jesus caminha até o Gólgota, ele, além de ser acompanhado por uma multidão, se depara também com as carpideiras, mulheres piedosas, hierossolimitanas de Jerusalém, da Judéia, que declamavam lamentos, elegias aos condenados à morte, convocando de certa forma ou compungindo de certa forma os demais a fim de que também se lamentassem com o condenado. Ora, Jesus, em seu caminho para o Gólgota, Jesus também foi acompanhado pelas carpideiras, por essas mulheres piedosas que declamavam suas elegias. E Jesus, num determinado momento, num momento em que, segundo a cronologia lucana, ele recebeu um certo alívio, haja vista Simão Cirineu ter posto sobre seus ombros o patíbulo, aquela haste vertical que Jesus carregava sobre as suas costas. Simão Cirineu, por determinação da guarda romana, coloca sobre os seus ombros o patíbulo de Jesus, o que proporciona ao Cristo um certo alívio, ao menos daquele peso físico que ele carregava sobre suas costas. E neste intervalo, neste momento, neste parênteses de sofrimento físico, Jesus se volta àquelas mulheres piedosas, às carpideiras, e lhes diz para que não chorassem por ele, pelo Cristo, mas que chorassem por seus filhos, mas que chorassem por sua fatídica sorte, pelo fatídico acontecimento que lhes haveria de suceder, pois os seus filhos, estes sim, se encontrariam numa situação passiva de pranto e muito pranto, pois naqueles dias, diz Jesus, bem-aventurados seriam as estéreis, bem-aventuradas seriam as estéreis, bem-aventurados seriam os seios que nunca amamentaram e as entranhas das quais nunca brotou um rebento, pois naquele tempo o sofrimento das mães
o sofrimento das mulheres de Jerusalém seria tão grande, o sofrimento que sobreviria àquelas mulheres seria tão grande que elas, num ato de desespero, clamariam às montanhas para que se precipitassem sobre elas e as cobrissem. Ora, Jesus lhes adverte acerca do que haveria de acontecer a Jerusalém no ano 70 de nossa era, quando Tito Vespasiano, a fim de pôr um fim na insurreição empreendida na Judéia, sobretudo em Jerusalém, contra o Império Romano, submeteu aquele povo a uma verdadeira hecatombe, a uma verdadeira devastação. Flávio Joséfo, historiador judeu, chega a dizer que as tropas de Tito Vespasiano praticamente acabaram com todas as árvores na Palestina, de tantas cruzes que fizeram para nelas pendurar os insurretos e muitos outros judeus. Ora, as dores das grávidas também não passaram em branco da pena de Flávio Joséfo. A desgraça, a tragédia, o sofrimento que se abateram sobre Jerusalém, os judeus em 70, foi algo extremamente dorido, sôfrego. Ora, vejam, isso é fato, isso é história. Agora, o interessante aqui, e aqui Jesus nos convida à reflexão, é que Cristo, mesmo em seu momento de dor, mesmo no desenrolar de um processo que iria culminar com a sua execução, com a sua crucificação, mesmo carregando sobre si já a sua sentença de morte, Jesus abre um parênteses. Sôfrego é bom que se diga, mas um parênteses. Ele se permite encontrar um intervalo de tempo em sua dor para olhar para a dor do outro. Aqui em específico, a dor das filhas de Jerusalém, a dor das carpideiras, a dor das mulheres que o acompanhavam, das mulheres piedosas, e na sensibilidade de Jesus diante da dor daquelas mulheres, ao se referir à dor, ao se referir àquelas mulheres, claro, Jesus está se referindo a todo o povo judeu e o que este povo haveria de padecer em 70 de nossa era, diante das investidas do general Tito Vespasiano. Ora, Jesus encontra aí, no meio da sua dor, no desdobramento do processo que culminaria em sua crucificação, Jesus encontra um intervalo e olha para a dor do outro e diz ao outro: não choreis por mim, mas chorais por vós. Não choreis por mim, mas chorais por vós, pois a vossa dor será maior que a minha. Pois se fazem assim com um lenho verde, ou seja, pois se fazem assim com o inocente, que nenhum mal fez a Roma, o que não será feito a vós que se insurgirão contra o grande império romano. Não choreis por mim, chorais por vós, choreis por vós. Ora, Jesus aqui inspira-nos
convida-nos a uma reflexão extremamente sugestiva, uma reflexão pautada num espírito extremamente empático, pois mesmo no desdobramento, no desenrolar do seu sofrimento, Jesus encontra um tempo para se sensibilizar, pensar, lamentar pelo sofrimento do outro, que seria maior que o seu. Jesus chora não por sua própria dor, mas pela dor daquelas mulheres que verão seus filhos padecerem as maiores crueldades por meio da espada de Tito Vespasiano. Vejam, Jesus aqui nos ensina que por maior que seja o nosso sofrimento, por maior que seja a nossa dor, sempre existirá alguém que está sofrendo um pouco ou muito mais que a gente. Sempre existe alguém, às vezes perto ou não tão perto da gente, que sofre tanto ou mais que a gente. Jesus nos convida também a encontrarmos um intervalo, ainda que seja um intervalo a duras custas, um lapso, um interregno, a duras custas, um intervalo em nossa dor para nos lembrarmos da dor do outro, pois sempre existirá um outro cuja dor, se não for semelhante a nós, se não for maior que a nossa, pode ser igual a nós, mas sempre haverá alguém sofrendo muito mais que a gente. Jesus nos ensina a lamentar por estes, ainda que no meio do processo de nossa própria dor, no meio do processo de nosso próprio sofrimento. Aqui Jesus nos deixa uma lição de empatia, nos adverte acerca do egoísmo decorrente da nossa própria dor, pois incorremos neste risco. Olha, diante do nosso próprio sofrimento, nos apegamos tanto a ele que somos arrebatados por um egoísmo que não nos permite mais ver o outro, sobretudo o outro que sofre tanto ou muito mais que a gente, e eles aí estão, e eles por aí andam, e eles por aí também padecem. Jesus, no auge do processo que culminaria com a sua execução, Jesus olha para outros que sofrem ou sofrerão muito mais que estes, que ele. Sempre haverá pessoas cuja dor é maior que a nossa, cuja perda é maior que a nossa, cujo drama é mais intenso que o nosso, cuja tragédia é mais acentuada que a nossa. E não poucas vezes também podemos olhar para pessoas nessas condições e que não poucas vezes conseguiram superar situações mais adversas que as nossas e tocarem a sua vida, continuarem a sua vida de forma tão intensa e plena. E aqui eu só cito e aqui eu cito apenas um exemplo, o exemplo de Charlie Chaplin, um artista que eu particularmente admiro muito. Sempre que posso estou lendo algumas coisas sobre Chaplin, estou reassistindo os seus filmes, assistindo documentários acerca dele. Este Chaplin,
que conquistou um lugar de destaque em Hollywood, na história universal do cinema, na história mundial do cinema. Este Charlie Chaplin um dia também experimentou dores intensas, a dor da orfandade. Seu pai, o alcoólatra, o abandonou muito cedo. Sua mãe, que tinha problemas psiquiátricos, morreu num hospício. E Chaplin praticamente foi um menor órfão, tendo que sobreviver nas ruas de Londres, tendo que sobreviver na dura realidade londrina. E ali o menino órfão, o genial Charlie Chaplin, fez da sua dor, do seu sofrimento, um ensejo para a superação. E em vez de se deixar ser sucumbido pela orfandade, pelo abandono, por aquela vida extremamente hostil, vida de menino de rua, ele fez de tudo isso um ensejo para a arte. E passo a passo foi mostrando ao mundo o seu grande talento, e até até o ponto de atingir o lugar mais alto de sua glória artística, de sua glória cinematográfica. Vejam, Chaplin também teve a sua dor, seu pranto, o seu sofrimento, vivenciou as suas perdas, mas não se deixou ser absorvido por elas. Antes, recorreu à sua arte, seu engenho, para superá-las da melhor forma possível. Muitos de nós não viveram o drama ou os dramas intensos que Chaplin, desde a sua mais tenra infância, viveu. Mas este homem inspira-nos por conta daquilo que ele soube fazer com a sua dor. Olha, olhemos para o mundo, olhemos para a história, olhemos à nossa volta. Sempre haverá alguém padecendo uma dor pior que a nossa, um sofrimento maior que o nosso. Jesus viu isso no meio da multidão, no caminho, na via crucis de sua existência, e se compadeceu por aqueles que sofreriam muito mais que ele, dando-nos esse belo exemplo de empatia e de sensibilidade também em relação aos que sofrem, mesmo sendo nós um destes também sofredores. Eis aí uma bela lição para que nós possamos observar a nossa volta e identificar ou olhar atentamente, com a alma sensível, o coração compungido, sobre aqueles cujo sofrimento é maior que o nosso. Repito, eles estão aí. Talvez assim nós possamos ressignificar também a nossa dor e o nosso sofrimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Esta é a reflexão que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. Espero que esta mensagem lhes edifique de alguma forma. Se esta mensagem lhes edificar, não se esqueçam de deixar aí o seu like, não se esqueçam de compartilhar este nosso canal com outras pessoas, não se esqueçam de nos ajudar na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos alcançar um número cada vez maior com a mensagem do Evangelho, a mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem que gera em nós um novo ser, um novo homem. Que Deus abençoe a todos vocês e em breve, Deus assim nos permitindo, estaremos aqui novamente. Um forte abraço e até lá.